Douglas Bandeira com o Michael Machak na ponta da linha, pedindo passagem. E traz mais informações ao Gilberto Ribeiro, que nos acompanha, está almoçando com a gente agora. Que história é essa do rapaz que foi atraído para a morte? Por que ele foi morto, Douglas? Isso é o que a Polícia Civil lá de São Mateus do Sul está tentando descobrir. E não é só a Polícia Civil, não. A família do Bruno Mendes, o advogado do Bruno Mendes, todos eles estão tentando descobrir qual foi a motivação para o espancamento tão cruel. Gente, o Bruno foi numa festa na região de Chácara, de São Mateus do Sul, no dia 10, tá? Ele foi atraído ali por amigos. E em algum momento desta festa houve um desentendimento, uma briga, uma discussão. E nessa discussão, 3 rapazes foram apontados por bater no Bruno Mendes até a morte, tá? As pancadas foram tão fortes, ele, digamos que não morreu na hora, mas ele foi encaminhado para o hospital. 3 dias depois ele teve morte cerebral, só para você ter uma ideia do tamanho da violência, tá? E você lembra daquele vídeo que mostra o Bruno mexendo naquele carro e aparecem 2 rapazes? 2 dos 3 que espancaram o Bruno estão naquele vídeo. Eles foram filmados antes da festa. Já vou dar os nomes aqui, ó. Thalisson Silva é um deles. O Thalisson é aquele rapaz que mostra a vodka para a câmera, para quem estava filmando ele. O segundo, Luan Oliveira, é o rapaz de blusa laranja que aparece lá nos fundos do vídeo. Esses 2 são 2 suspeitos por este espancamento. Pela família é o Lucas Cordeiro, que não aparece aí nesse vídeo. Gilberto, a gente conversou hoje com a mãe do Bruno. Ela conta ali os momentos que antecederam aquela despedida que ela teve do filho, né? Porque ele disse para a mãe que estava indo para a região central, depois ela ficou sabendo que ele foi parar nessa festa na zona rural. Então nós conversamos com essa mãezinha que ainda está naquele momento difícil, né? Tentando entender o que aconteceu com o filho dela, porque segundo ela própria, o Bruno era trabalhador, não arrumava confusão com ninguém, não dava trabalho em casa, tinha 2 filhas para cuidar, cuidava muito bem dessas filhas, cuidava muito bem dessa mãe e infelizmente teve esse fim que até hoje ela não entendeu. Vamos colocar a primeira parte da entrevista da mãe do Bruno Mendes. Veio na casa, fez as tarefas das filhinhas dele, jantou, tomou banho, daí pediu a bênção para mim e falou: mãe, eu vou para a cidade, mas como é final de semana, é propício os jovens ir para a cidade, né? Mas ele não comentou nada para mim que iria numa festa, nessa festa aí. Até eu me surpreendi o lugar, o local e as pessoas que estavam junto, porque eles não são colegas do Bruno, esses que fizeram essa bagunça toda aí, não são amigos do Bruno, nem de andar junto, nem de bom dia, nem de boa tarde, nem lá na cidade, no meio das baladas, não. Tinha alguém que ele conhecia, dona Márcia, entre aquelas pessoas? O moço que fez a filmagem, que eu reconheci a voz dele, que esse sim é daqui da vila. Pois é, o moço que fez as filmagens, que hoje, por enquanto, não é considerado um suspeito, mas ele pode responder sim por um crime. Daqui a pouco a gente vai detalhar o crime que ele respondeu. O moço que fez as filmagens é o mesmo rapaz que filmou o Bruno Mendes caído dentro daquela casa de madeira, já desfalecido. Mal imaginava ele que o amigo... Se é que eu estou falando amigo aqui, o rapaz que filmou também não é amigo, porque ele não deixaria o Bruno daquela forma. Já devia ter encaminhado o rapaz para o hospital o quanto antes. E, quem sabe, até também não poderia ter evitado que ele fosse espancado daquela forma. Mas, enfim, daqui a pouco a gente discute sobre isso. A gente vai seguir com a segunda parte da entrevista da mãe, porque, como ela mesmo disse, né, o Bruno não conhecia aquelas pessoas que estavam frequentando aquela festa. Apenas um, que era o rapaz que filmou. Portanto, hoje, gente, ela pede por justiça que todos que estavam naquele lugar paguem de alguma forma pela morte do filho. Olha, pergunte para quem quiser, sempre um bom rapaz, sempre bem centrado, meu filho, sabe? Ele sabia o que ele fazia, ele sabia a companhia que ele andava, ninguém tem queixa do Bruno aqui na Vila Americana. Tudo isso que todo mundo se surpreendeu, a forma brutal que fizeram com o meu filho. E eu peço agora que a Polícia Civil também haja rápido, porque você imagina o tamanho, eu, meu filho e minhas 2 netinhas dentro da casa. Ele fazia tudo para mim aqui, para minhas netas. Agora sou eu e minhas 2 netas. Enquanto eu estou aqui privada de poder sair de casa por medo, por insegurança, de ir na esquina comprar um pão no mercado, os que fizeram tudo estão ali solto aí, andando por meio da rua, passando na frente da casa da gente. Eu preciso que a justiça seja rápida.
Que situação dessa mãe, né? E olha só, ela pediu ajuda, ela tem um advogado de acusação, é o doutor Igor José Ogar, que foi até São Mateus do Sul para atender a situação dessa família. E o doutor Igor disse uma coisa bastante interessante. Eu falei aqui 3 que seriam os possíveis responsáveis por este espancamento, mas o doutor Igor quer que todas as pessoas da festa sejam investigadas de alguma forma. Até porque, se ele foi espancado daquela forma, como eu já disse anteriormente aqui, alguém poderia ter evitado e todos poderiam ter levado no hospital com antecedência. E não foi isso que aconteceu. Por isso o doutor Igor Ogar vai trabalhar forte nessa acusação para que todos sejam penalizados de alguma forma. Todas as informações apuradas até agora dão conta de que não houve sequer um motivo que poderia dizer-se fútil. Apenas um encostão durante a noite, onde estão confraternizando Bruno, amigos do Bruno e pessoas conhecidas do Bruno. Ele apenas se encosta em um indivíduo, um desses indivíduos que tem passagens na polícia, criminais, pessoa perigosa, e essa pessoa, para fazer às vezes de machão, de valentão na festa, começa gratuitamente a espancar o Bruno até a morte. A morte constatada do Bruno, ela se dá em um hospital da região. Porém, essa pessoa que faz as filmagens, que faz a captura de vídeo e áudio naquela ocasião, essa mesma pessoa pode e deverá sim responder pela omissão de socorro, pois ali poderia ter feito algo diferente no intuito de socorrê-lo, reanimá-lo, verificar como estava a situação dele, mas ao que tudo indica, essa pessoa não tinha qualquer tipo de empatia ou respeito pelo Bruno. Eu já conversei ontem com o delegado, o chefe de polícia, e ele está fazendo todas essas apurações, inclusive, com certeza, irá se movimentar no sentido de levantar quem irá responder pela omissão de socorro ao Bruno. A acusação vai bater forte, vai exigir a condenação dos responsáveis com todas as qualificadoras atinentes ao ato praticado. Esse foi o doutor Igor José Ogar, responsável pela acusação, está ajudando esta família. A delegacia lá de São Mateus do Sul também está trabalhando forte nessa questão. E aí fica a pergunta, né? Será que nessa festa existiam apenas amigos e conhecidos, pessoas do bem? Com certeza não, porque ninguém poderia matar alguém por conta de um empurrão. Gilberto. Será que rolou só a vodka ou rolou droga lá também? Você vai ver aqui, para a gente encerrar esse assunto. Olha aí, ó. Falar pra você, nós estamos numa chácara aqui, olha o que fizeram pro Brunão. Tá morto praticamente. Respirando só. Estão comemorando. Ninguém salvar de tudo aquele jeito, não tem jeito. Só não acorda mesmo. Olha lá. Olha, tem voz de mulher lá, ó. Tá respirando, veja. Falar pra você, nós estamos numa chácara aqui, olha o que fizeram pro Brunão. Olha lá, ó. Vem pro Gilberto Ribeiro. Momentos finais da vida do Bruno. Ele depois, não sei de que forma, foi levado ao hospital. Agora, doutor Igor, o advogado de acusação da família aí, o senhor tem toda essa materialidade, só falta dar de porta fechada, junto ao Ministério Público outra vez lá em São Mateus do Sul. Lembra? Foi notícia semana passada aqui, a mulher que foi assassinada, foi a júri popular, o marido, e o Ministério Público falou, não há necessidade de uma medida protetiva contra a vítima. E o senhor era advogado da vítima, não conseguiu, não teve êxito, sucesso junto ao Ministério Público lá de São Mateus do Sul. Agora com todas essas imagens, com essas filmagens, só falta o MP de lá também não aceitar isso como prova, como materialidade, né? A gente vai continuar acompanhando o caso.